Qual a percepção das crianças sobre este momento de pandemia que nós estamos vivendo? E como falar sobre o coronavírus com as crianças? Esta é a ideia central do e-book Uma Menina em Tempos de Coronavírus, da poeta, escritora, ensaísta, cronista, contista e autora infanto-juvenil Simone Pessoa. E é ela quem vai conversar com a gente hoje. Tudo bem, Simone? Como você está? Inicialmente, eu gostaria de saber como está sendo esse momento de isolamento social para você, como você percebe esse momento histórico que nós estamos vivendo e o que você tem feito nesse período. Olá, Rosane, é um prazer muito grande estar aqui no Cabeceira, podendo estar falando um pouco assim, desse momento histórico, né, que nós estamos vivendo, nessa pandemia, nesse confinamento. Mas, ao mesmo tempo, é um momento em que a gente tem a oportunidade de recriar, de restabelecer novas rotinas, fazer coisas que o mundo frenético que a gente vive, normalmente, a gente não tem condição. Então, nesse sentido, eu tenho lido muito mais do que eu leria normalmente se não tivesse a pandemia. Tenho me apropriado um pouco da vida doméstica, feito comidinhas na cozinha, brincado com o meu cachorrinho. Eu tenho, logicamente eu escrevo, tenho escrito muito também, tenho conseguido, já que o mundo, vamos dizer, o frenesi no mundo, o apelo do mundo não está tão forte, tá? A gente tem que ficar em casa mesmo, então assim, a oportunidade de me debruçar sobre isso, e desenvolver a imaginação, a criatividade, tem aflorado. Então é mais ou menos assim que eu tenho passado essa quarentena. Simone, como surgiu o e-book Uma Menina em Tempos de Coronavírus e a ideia de falar sobre o coronavírus para as crianças? Então, Rosane, o confinamento ele exigiu que as pessoas mudassem completamente a sua rotina, que elas reconfigurassem, deixassem de fazer coisas que normalmente exigiam o seu dia a dia, né? Isso causou um estranhamento enorme no seio do sentimento, das mentes, das pessoas, dos adultos e das crianças, né? E aí eu fiquei imaginando como é que as crianças estariam processando, ressignificando isso, né? A partir do momento em que elas deixaram de frequentar a escola, deixaram de frequentar a casa dos amigos, descer, a passear, tomar um sorvete e, sobretudo, deixar de encontrar os avós, que é o grande núcleo, né, da afetividade, da inspiração das crianças, né? Então, eu, sensibilizada com isso, eu resolvi criar uma historinha infantil que pudesse falar sobre isso, sobre esse momento, explicar um pouco o que é que está acontecendo no mundo e fazer com que a criança se identifique e encontre alternativas, possibilidades e, de uma certa forma, encare esse momento não como um peso, como uma coisa ruim, e sim como um celeiro de oportunidades. Então, daí nasceu uma criança em tempos de coronavírus. Qual a importância de se falar com as crianças sobre esse momento de isolamento social que nós estamos vivendo? Muito importante, Rosane, essa pergunta. Olha, o que está acontecendo é uma coisa muito forte, é uma coisa muito patente, não dá para se esconder das crianças essa realidade que está posta. E as crianças são muito curiosas, elas querem saber os porquês, tudo elas querem entender. Então, é natural que se consiga revelar um pouco do que está acontecendo. A gente não pode ser tão duro em falar de tanta dureza das mortes, da calamidade que está ocorrendo, mas é necessário que se dê algum subsídio para que a criança possa compreender esse contexto, né? Uma forma, se ela está inserida nesse contexto, é importante que se coloque para ela insumos até para que se estabeleça um clima de sinceridade, de cumplicidade. Então, eu acho que esse falar sobre isso é uma oportunidade de causar um certo amadurecimento, que eu acho digno para as crianças, e, ao mesmo tempo, compor lembranças que elas vão guardar para o futuro. Afinal, nós estamos vivendo num momento histórico importante, drástico, mas importante. Então, é necessário que as crianças possam elaborar esse sentido do que está ocorrendo.
Eu acho que isso vai garantir uma autoconfiança e uma maior cumplicidade das crianças com seus pais, com as pessoas adultas que as rodeiam. Você também escreveu outros e-books e livros sobre essa temática. Fala um pouco pra gente dos outros trabalhos. Essa quarentena tem sido bem produtiva para você, não é? Verdade, Rosane. Realmente esse tempo tem sido assim, surpreendentemente produtivo para mim. Além de Uma Menina em Tempos de Coronavírus, que a gente acabou de falar, eu escrevi e publiquei na Amazon um livro intitulado 7 Vidas de um Corona. Este livro ele se destina a leitores a partir de 14 anos, jovem e adultos, né? Ele traça uma narrativa onde o narrador é o próprio coronavírus. Ele faz reflexões, a perspectiva logicamente é dele, personagem principal e narrador. Nós seres humanos somos meros coadjuvantes, secundários, porque ele é focado na existência e na atividade dele de contaminação. Então, esse livro é interessante porque ele tem esse aspecto de mostrar o outro lado, e ele enseja reflexões, enfim, está na Amazon. E além desse, até inspirada nesse livro, nesse contexto, eu escrevi também Corona, o Monstrinho Pula-Pula, que ele aborda um monstrinho que vai pulando nas pessoas, tentando fazê-las adoecer, até que ele encontra a resistência de pessoas que se cuidam, que se higienizam, e as crianças são fortes combatentes deste monstrinho. Então, realmente tem sido um momento importante para mim, e creio que com essa publicação, esses livros, eu posso estar colaborando com o entendimento, com a elaboração das pessoas para essa pandemia. Uma novidade sobre esses e-books é que você foi, além de escritora, a editora e a ilustradora dos seus próprios livros, né? Como é que foi essa experiência? Com certeza, Rosane, assim, ilustrar essa história de uma menina em tempos de coronavírus foi uma experiência única e prazerosíssima para mim. Eu não sou ilustradora e há muito tempo eu não desenho, mas assim, como papel, como personagem principal dessa história era uma menina, eu entrei nessa menina, e reproduzi as ilustrações que uma menina, por volta assim, sei lá, dos seus 10 anos, 8 anos, talvez desenhasse. Então, o que é que eu fiz? Eu pedi emprestado umas canetinhas e uns lápis de umas garotas aqui do meu prédio, e eu fiz assim, me deliciei em desenhar, e criar, e reproduzir, e remontar assim, a história da minha infância. Então foi assim uma experiência muito bacana, e eu tive feedbacks muito legais assim, na Amazon. Teve leitores que curtiram especialmente as ilustrações, assim, foi uma maravilha. E o segundo livro, né, infantil, que se chama Corona, o Monstrinho Pula-Pula, eu já fiz diferente. Eu adoro fotografar, e o que é que eu fiz? Eu fotografei os elementos que a história vai contando, à medida em que cada cena vai passando, resgata elementos. Eu fotografei elementos dentro de casa, já que eu estou confinada, né? Fotografei e procurei colocar efeitos que pudesse dar ideia assim de rascunho. Então, assim, criou uma ambiência na história interessante. Afinal de contas, livro infantil tem que ser ilustrado. Então, foi a forma criativa que eu encontrei de expressar com imagens a historinha do monstrinho Pula-Pula. Foi muito bacana. Simone, você foi a vencedora do Prêmio Unifor de Literatura deste ano, com o livro Batizada pelo Sol, Festejada pelo Vento, Contos de uma Praça Portugal. Fala um pouco pra gente sobre o livro e o sentimento de ter sido a vencedora do prêmio. Então, Rosane, Batizada pelo Sol, Festejada pelo Vento, Contos de uma Praça Portugal, foi uma espécie de homenagem que eu quis fazer para a Praça Portugal. Ela sempre exerceu um certo fascínio, desde jovem, quando eu frequentava a feirinha da Praça Portugal, até minha vida adulta. Eu sempre gostei de passar por ela, de apreciá-la, aquele formato diferenciado, né? E o fato dela sempre ter sido ameaçada de extinção. Então, ela sempre
causou uma atração muito forte para mim. E eu fiquei imaginando o que é que uma Praça Portugal teria a dizer para nós que somos passantes, transeuntes dela. Então foi aí que surgiu a ideia de dar voz à praça através de contos. É uma coletânea de contos, são cerca de 25 contos que dialogam entre si, de temas diversos, de tudo que você puder imaginar, consta nesse livro. Então, assim, foi uma maravilha para mim poder ganhar esse prêmio. Assim, foi uma honra, na realidade, uma honra porque o Prêmio Unifolha Literatura, ele é conhecido pela seriedade, né, e a amplitude, ele é um prêmio nacional. Isso me deu uma enorme alegria e eu estou muito ansiosa para ver o livro, porque eu ainda não tive a oportunidade, por conta da pandemia, a premiação ainda não aconteceu, mas assim que acontecer eu quero poder compartilhar com os fortalezenses essa obra, que eu acredito que tenha muito a dizer para todos e eu acho que muita gente vai se identificar. E o meu sonho é, quando eu puder, fazer um lançamento na própria praça, ou seja, o livro Batizada pelo Sol, Festejada pelo Vento, Contos de uma Praça Portugal, contada pela Praça Portugal e lançada na Praça Portugal. Como as pessoas podem ter acesso aos e-books e aos seus livros? Para se ter acesso aos e-books que eu comentei aqui, que nós conversamos, Rosane, é muito simples. É só ir no site da Amazon e lá você escrever Simone Pessoa, coronavírus. Pronto, imediatamente o sistema Amazon vai resgatar exatamente os 3 livros, que é Uma Menina em Tempos de Coronavírus, Corona, o Monstrinho Pula-Pula e 7 Vidas de um Corona. Então é muito fácil acessar os e-books mencionados aqui. Com relação aos meus livros em papel, eu tenho cerca de 10 livros físicos. Esses livros vocês podem adquirir e acessar diretamente comigo no meu site, que é www.simonepessoa.com.br. Eu vou repetir, www.simonepessoa.com.br. Lá vocês terão acesso a esses livros, falo um pouco deles e tem o meu e-mail, como você entrar em contato comigo. Será um prazer poder encontrar leitores aqui entre os seus telespectadores, Rosane. Simone Pessoa, muito obrigada pela sua participação aqui no Cabeceira. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua contribuição para a nossa literatura. Pois é, Rosane, eu também estou muito grata a você, a produção do programa Cabeceira, por me propiciar essa oportunidade de falar um pouco de literatura, de falar sobre o meu trabalho, os meus livros, e poder dialogar diretamente assim, com o telespectador sobre literatura, né? É um encontro, vocês estão propiciando um encontro, e esses espaços como o de vocês são importantíssimos para quem escreve e para quem lê, porque afinal de contas o escritor ele só se realiza quando encontra um leitor, e na medida em que vocês promovem esse bate-papo em torno da literatura, vocês estão promovendo esse encontro. Eu quero agradecer e mostrar da minha satisfação, da minha honra de estar aqui falando para vocês sobre o meu trabalho. Muito obrigada. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana com muito mais literatura para você. Até lá!